É. Então, a forma como os fenômenos vão ocorrer, a forma como as cargas elétricas vão se comportar dentro de determinados materiais dependem de uma característica desses materiais que é extremamente importante, que é o fato de ele ser condutor ou ele ser isolante. É, a gente viu lá no começo aquele modelozinho do átomo, né? Lembra? Que o núcleo, onde aqui tem prótons e nêutrons, e aqui a eletrosfera, né? Lá estava mais bonito do que esse, mas vamos deixar o negócio assim feio mesmo, não interessa não. A eletrosfera, então os elétrons estão passeando aí em torno do núcleo, que o núcleo fixo como uma rocha a estrutura da matéria. Esses elétrons, contanto, eles são ligados ao núcleo, mas dependendo da distância dos elétrons ao núcleo, dependendo da configuração eletrônica do átomo, vocês devem ter estudado configuração eletrônica em química, dependendo disso, esses elétrons eles podem estar muito fortemente ligados a este núcleo, né? A força de atração entre eles dois aqui pode ser muito forte, ou pode ser bem fraca. Se essa força de atração for muito forte, significa que o elétron está preso ao núcleo quase da mesma forma que o núcleo está preso à matéria. Então, fazer esse elétron sair daqui e passear por dentro do material é um negócio extremamente difícil de se conseguir. Materiais que apresentam esse comportamento, que não deixam que os elétrons se movam através dele, são materiais que a gente chama de isolantes. Então, dentro de um isolante, o movimento de partículas carregadas é extremamente difícil, ele é bastante dificultado, de modo que não dá para fazer um transporte de cargas elétricas através de um isolante, não dá para movimentar cargas elétricas dentro de um isolante. Que fique claro que é possível você extrair cargas elétricas do isolante, é possível você depositar cargas elétricas nesse isolante, a gente vai ver alguns mecanismos para isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que é bastante difícil você conseguir movimentar essas cargas dentro do isolante. Imagina que você tem aqui um canudo, esse canudo é feito de borracha. Borracha é um isolante muito legal. Então, se você depositar cargas elétricas aqui nessa extremidade do canudo, positivas ou negativas, como quer que seja, essas cargas vão ter uma enorme diferença, uma enorme dificuldade, desculpe, para se mover daqui para cá. Mesmo que haja necessidade de elas fazerem isso, vai ser extremamente difícil para elas conseguirem fazer isso, porque esse material é um isolante. Por outro lado, nos materiais onde este elétron é muito fracamente ligado ao núcleo, né, onde a força de ligação entre o elétron e o núcleo é bem fraca, é, é possível, há a possibilidade de que esses elétrons consigam se mover dentro do condutor. Então, imagine o mesmo canudo, só que agora feito de metal. Metal é um bom condutor. Então, esses elétrons que foram depositados aqui nessa extremidade do material, eles facilmente fluem através do material. Uma coisa que já é importante a gente saber desde o começo é que quando você coloca cargas, quando você carrega um condutor, como há essa certa facilidade, essa grande facilidade para que as cargas se movam sobre a superfície, sobre o condutor, e tendo em mente o princípio da repulsão das cargas, como essas cargas elas vão se repelir e como elas conseguem se locomover dentro do condutor, elas vão naturalmente procurar ficar o mais afastado uma da outra. O interessante é que o mais afastado uma da outra é na superfície do condutor. Então, em geral, quando você carrega um condutor, as partículas elas vão todas para a superfície do condutor. Isso é quase que um princípio. A gente não vai dizer que é um princípio porque ele decorre de um princípio, mas isso é tão importante quanto um princípio. As cargas elétricas em excesso sobre um condutor, elas se distribuem somente pela superfície do condutor. Você não vai encontrar carga elétrica em excesso dentro do condutor. Já num isolante, as cargas elétricas vão ficar aonde você colocar.
Se você for lá no centro do condutor e conseguir colocar as cargas lá, elas vão ficar lá. Se você vier na superfície e colocar na superfície, elas ficarão na superfície. Ok? Então é assim que as cargas vão se comportar sobre condutores isolantes. Outras duas classes de materiais que têm uma importância enorme quando a gente fala de tecnologia são os semicondutores e os supercondutores. Supercondutores. Semicondutores são materiais que apresentam um comportamento de condutor ou de isolante. O mesmo material apresenta comportamento de condutor ou de isolante, dependendo da circunstância. Como exemplo, tem alguns materiais que eles são condutores quando são expostos à luz e são isolantes quando estão no escuro. Supercondutores são materiais que apresentam um fenômeno de condução sem resistência elétrica. Dentro de um condutor normal, quando esses elétrons eles vão tentar se mover através do condutor, eles naturalmente vão encontrar uma certa resistência em virtude, inclusive, das colisões que eles vão sofrer com as partículas do condutor. Então, eles vão colidir com os núcleos, com outros elétrons que estão lá dançando por dentro do material. Isso vai gerar uma resistência que vai fazer o condutor aquecer. Materiais supercondutores não têm isso. Materiais supercondutores eles conduzem sem oferecer resistência ao transporte de carga elétrica. Um fato que é importante é que supercondutores geralmente só existem em baixíssimas temperaturas. Você poderia perguntar por que um supercondutor não é classificado como um semicondutor? Ou seja, porque ele é um cara que é condutor em alta temperatura, mas ele é um isolante em alta temperatura, mas é um condutor em baixa temperatura. Não seria isso, não? A diferença aqui é a seguinte: os semicondutores, quando um material é semicondutor, ele não precisa sofrer uma mudança na sua estrutura para deixar de ser isolante e passar a ser condutor. Só precisa que algum fator externo seja modificado, como no caso que eu falei antes, a luz. Recebe luz, ele vira condutor. Não recebe luz, ele é isolante. Já os supercondutores, eles precisam passar por uma transição na estrutura cristalina. Certo? Ele tem uma certa estrutura cristalina até determinada temperatura. Abaixo dessa temperatura, ele sofre uma transição na estrutura dele, muda o posicionamento dos átomos, das moléculas dentro da rede cristalina, e a partir disso aí ele passa a ser um supercondutor. Certo? A diferença básica entre eles é essa.